E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça no mundo dos contratos públicos aqui no Brasil. Bora lá. É, pode parecer complicado, né? Mas acredite, entender esse universo é super importante, principalmente para quem quer trabalhar com licitações. Ah, sem A dúvidas. gente vai usar como base um guia de treinamento sobre gestão de contratos. Legal. E a ideia é focar nos principais conceitos, nas classificações, sabe? Aquelas coisas que te ajudam a sentir mais à vontade nesse mundo. Pra gente dominar o básico. Isso. E por falar em desafios, vamos começar com que todo mundo que lida com contratos enfrenta as disputas. Imprevistos acontecem, né? Faz parte. Pois é, e aí a gente precisa saber como resolver essas situações da melhor forma possível. Com certeza. E pensando nisso, a lei de licitações brasileira trouxe algumas alternativas interessantes, além dos tribunais. Quais são essas alternativas? A gente tem a conciliação, a mediação, Hum, o Comitê de Resolução de Disputas e a arbitragem. caramba. 4 opções. Cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Me explica melhor como cada uma funciona. Tá. A conciliação e a mediação são as mais informais, sabe? Hum, A ideia é tentar um acordo amigável entre as partes com a ajuda de um terceiro, que é neutro. entendi. Já o Comitê de Resolução de Disputas é formado por especialistas que analisam o caso e propõem uma solução. Tipo um júri? Mais ou menos isso. E por último, a arbitragem, que é um processo mais formal. Hum, Nela, um árbitro, que geralmente é especialista no assunto, toma a decisão e as partes têm que seguir. Então, na arbitragem, a decisão é tipo a de um juiz, né? Isso. E como a gente sabe qual método é o melhor para cada situação? Depende de vários fatores, como a complexidade do caso, o valor da disputa e principalmente o relacionamento entre as partes. Faz sentido. Às vezes, sentar e conversar com a ajuda de um mediador é mais eficaz do que um processo longo e desgastante. Exatamente. Mas pensando bem, ninguém quer ter que lidar com disputas, né? O ideal é se prevenir. E o nosso material fala bastante sobre as irregularidades nos processos de licitação. O que exatamente são essas irregularidades? Na verdade, as irregularidades cobrem várias questões que podem comprometer a lisura da licitação. Tipo, A Lei 14.133 de 2021, que é a nossa lei de licitações, define 12 ações que são consideradas infrações administrativas. 12. Caramba. E que tipo de ações são essas? A lista é grande, viu? Vai desde apresentar documentos falsos até praticar fraude na hora de executar o contrato. Nossa. E quais as consequências para quem comete essas infrações? As punições variam, sabe? Pode ser advertência, multa e até mesmo a inidoneidade que impede a pessoa de participar de licitações por um tempo. E por quanto tempo? O tempo varia, depende da gravidade da infração. Entendi. Então a lei de licitações busca garantir um jogo limpo, punindo quem tenta burlar as regras. É isso aí. Mas, mesmo agindo corretamente, a gente encontra algo errado nos termos de uma licitação. O que podemos fazer? Nesse caso, você pode usar impugnação. Impugnar. É um mecanismo que permite questionar formalmente os termos de um edital. Ah, tá. Tipo, se algo parece errado, a gente tem o direito de pedir uma revisão. Exatamente. E em quais situações a gente pode usar a impugnação? Por exemplo, se o prazo entre a publicação do edital e a sessão pública for menor do que o permitido por lei, Entendi. isso pode prejudicar a participação de outras empresas, e aí cabe a impugnação. A impugnação serve para garantir que tudo seja feito dentro das regras. Isso mesmo. E por falar em transparência, não podemos esquecer do Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP. Qual o papel dele nesse processo todo? O PNCP é uma plataforma online que centraliza as informações sobre licitações e contratos públicos. Então, um grande banco de dados. Isso. Ele publica todos os documentos exigidos por lei, sabe? Hum. Isso facilita o acesso à informação e a participação de todos os interessados. É como se fosse uma vitrine, onde qualquer pessoa pode acompanhar o que está acontecendo no mundo das licitações. Exatamente. E essa transparência é fundamental para o controle social e para prevenir a corrupção. Porque quando a gente sabe o que está acontecendo, fica mais fácil fiscalizar, né? Com certeza. A sociedade precisa ter acesso à informação para poder cobrar atitudes responsáveis dos gestores públicos. É isso aí. Saber como o dinheiro público está sendo usado é um direito de todos. Concordo plenamente. O PNCP é um grande passo nessa direção. Ele torna todo o processo mais transparente e democrático. Que legal. É ótimo saber que a tecnologia está sendo usada para facilitar o acesso à informação e a participação da sociedade. Sem dúvida. E aí, tudo pronto para continuar nossa imersão no mundo das licitações. Bora lá. Na primeira parte, a gente explorou os métodos alternativos para resolver disputas, as infrações administrativas, o poder da impugnação, E vimos bastante coisa. mas ainda tem muito a descobrir, né?
Com certeza. A lei de licitações é complexa, cheia de detalhes. Mas entendê-la é fundamental para quem quer participar desse mercado. E falando em detalhes, a gente viu que a Lei 14.3/2021 trouxe uma série de mudanças. É verdade. A nova lei de licitações foi um marco na legislação brasileira, incorporando as melhores práticas internacionais, sabe? E quais foram as mudanças mais importantes? O que impactou o dia a dia de quem trabalha com licitações? Uma das grandes novidades foi a unificação das modalidades de licitação. Antes, a gente tinha várias modalidades, cada uma com suas regras específicas, o que gerava muita confusão. Era um labirinto de normas e procedimentos. Pois é. E agora a nova lei simplificou tudo, estabelecendo apenas 3 modalidades. 3. Isso. Concorrência, pregão e diálogo competitivo. Bem mais fácil de entender. Sem dúvidas. Me explica como funciona cada um. A concorrência é usada para obras e serviços de engenharia de grande valor acima de 1,5 milhão. O pregão é o mais comum, ideal para compras e serviços comuns. Certo. E o diálogo competitivo é uma novidade para projetos mais complexos, em que a administração precisa interagir com os licitantes para encontrar a melhor solução. Interessante. Parece que a nova lei buscou simplificar e agilizar os processos. Exatamente. A ideia é tornar as licitações mais eficientes, reduzindo a burocracia, garantindo a celeridade na contratação. E como a tecnologia entra nesse novo cenário, o PNCP, por exemplo, mudou com a nova lei? O PNCP se tornou ainda mais importante com a nova lei. Ele é a principal ferramenta para as licitações eletrônicas, que são cada vez mais comuns. Falando nisso, quais as vantagens de usar as licitações eletrônicas? Elas são mais ágeis, transparentes e econômicas. Eliminam a necessidade de deslocamentos, reduzem o uso de papel, facilitam o acompanhamento do processo por qualquer pessoa. Parece que o futuro das licitações é digital. É a tendência. E para quem ainda não está familiarizado com as ferramentas online, o que você recomenda? Invista em capacitação. Existem cursos, treinamentos que ensinam a usar o PNCP e outras plataformas. Conhecimento nunca é demais, verdade. Mas mesmo com toda a preparação, alguma coisa der errado durante o processo. A empresa pode ser penalizada por qualquer erro. Nem todo erro leva a punição. A lei faz diferença entre erros formais, que não prejudicam a essência da licitação, e erros materiais, que podem comprometer a lisura do processo. Então, se a empresa cometeu um erro formal, não tem problema. Na maioria dos casos, os erros formais podem ser corrigidos, sem maiores consequências, mas é importante ter atenção para evitar problemas. É sempre melhor prevenir do que remediar. Com certeza. E se for erro material, o que pode acontecer? A situação é mais delicada. Erros materiais podem levar à desclassificação da empresa ou até à aplicação de sanções, como multas, impedimento de participar de licitações. Nossa, a responsabilidade é grande. Mas se a empresa for punida injustamente, tem como recorrer? Sim, a empresa sempre pode recorrer. Ela pode apresentar um recurso administrativo ou, em último caso, recorrer à justiça. Que bom que existem mecanismos para garantir o direito de defesa. Mas e se a empresa reconhece o erro e quer se redimir? Tem como reverter a punição? A lei prevê a reabilitação de empresas penalizadas. Isso é uma forma de reconhecer que a empresa corrigiu os erros e está apta a participar de licitações novamente. E como funciona esse processo? A empresa precisa fazer alguma coisa específica. Sim, precisa comprovar que sanou as irregularidades, que implementou medidas para evitar que o erro se repita. Precisa estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas também. Parece que a reabilitação é um processo rigoroso. A reabilitação não é automática. É preciso atender uma série de requisitos, demonstrar que está comprometida com a ética. Faz sentido. Afinal, estamos falando de recursos públicos. Exatamente. Voltando um pouco, queria falar sobre o diálogo competitivo. Você mencionou que é uma nova modalidade de licitação. Isso mesmo. O diálogo competitivo foi introduzido pela Lei 14.3/2021 e é uma grande inovação. Qual o objetivo dessa nova modalidade? Quando ela se aplica? O diálogo competitivo é voltado para a contratação de soluções inovadoras e complexas, quando a administração pública precisa da expertise do setor privado. Então é uma forma de unir forças para resolver problemas complexos. Isso. A administração pública apresenta o problema, as empresas apresentam soluções. E ao longo do processo, há uma interação com negociações e aprimoramento das propostas. Parece um processo bem interessante. Mas como garantir a isonomia, a transparência nesse tipo de licitação? A lei define regras claras para o diálogo competitivo, garantindo que todas as empresas tenham as mesmas oportunidades. E todo o processo é documentado, publicado no PNCP, garantindo transparência e controle social. Que bom. É importante ter essas salvaguardas para garantir que tudo seja feito corretamente. E para as empresas que querem participar de um diálogo competitivo, o que você recomenda?
Seja preparado, tenha uma equipe técnica qualificada, apresente uma proposta inovadora, esteja disposto a negociar, a aprimorar a solução ao longo do processo. Parece que o diálogo competitivo exige um alto nível de profissionalismo. Sim, é desafiador, mas também muito gratificante, porque permite que as empresas contribuam com soluções inovadoras para o setor público. É uma ótima oportunidade para as empresas mostrarem seu potencial, mas por hoje vamos ficando por aqui. Na próxima parte, a gente explora as implicações práticas de tudo que aprendemos. Combinado. Chegamos na parte final do nosso mergulho no mundo das licitações. A gente viu bastante coisa, né? As modalidades, as mudanças da nova lei, o papel do PNCP. Bastante coisa mesmo. Mas é tudo essencial para quem quer navegar por esse universo, né? Sem medo de errar. A lei de licitações até que é complexa, mas com um pouco de estudo e dedicação dá para dominar legal. E a gente viu também que essa lei não para no tempo, ela está sempre evoluindo. A Lei 14.322/2021, por exemplo, trouxe um monte de novidades e modernizou o sistema. É verdade. E essa modernização não para por aí não, viu? A tendência é a tecnologia ter um papel cada vez maior nas licitações. Falando em tecnologia, a gente viu que o PNCP é uma ferramenta fundamental para as licitações eletrônicas. Mas, e além do PNCP, que outras tecnologias você acha que podem impactar o futuro das licitações? Olha, a inteligência artificial, por exemplo, tem um potencial enorme. Imagina só, automatizando tarefas, analisando dados, identificando riscos. E tem a blockchain também, que pode ser usada para garantir a segurança e a transparência das transações. Parece que o futuro das licitações é high-tech, hein? É o caminho, sem dúvidas. Mas e as pessoas? Qual o papel dos profissionais nesse cenário cada vez mais digital? O papel das pessoas continua sendo fundamental. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas ela precisa ser usada com inteligência, com ética. Os profissionais têm que se preparar para usar as novas tecnologias, mas principalmente para tomar decisões estratégicas, para garantir que tudo seja feito corretamente. A tecnologia ajuda, facilita, mas a responsabilidade final é sempre das pessoas, né? Com certeza. E do lado da administração pública, o que a gente pode esperar para o futuro das licitações? A administração pública precisa se preparar cada vez mais para usar a tecnologia a seu favor. Investir em infraestrutura, capacitar os servidores, adotar soluções inovadoras que tornem as licitações mais eficientes, mais transparentes. E a sociedade civil? Como pode contribuir para essa evolução? A sociedade civil tem um papel fundamental na fiscalização e no controle das licitações, acompanhando os processos, denunciando irregularidades, participando dos debates sobre a modernização do sistema. É isso aí. A participação de todos é essencial para a gente construir um sistema de licitações mais justo, transparente e eficiente. E com essa reflexão, a gente encerra o nosso mergulho no mundo das licitações. Espero que você tenha aproveitado a jornada e se sinta mais preparado para navegar por esse universo. É isso aí. Lembre-se, a busca por conhecimento é um processo contínuo. Continue se informando, se capacitando, acompanhando as mudanças na legislação. E a gente se encontra na próxima com mais um mergulho profundo e um tema fascinante. Até lá!